Eu refleti bastante se eu deveria gravar este vídeo aqui, decidi gravar, mas não sei ainda se eu vou postar. Então, se eu tiver postado, valorizem este vídeo aqui, porque eu estou compartilhando algo bem pessoal e de uma experiência que eu estou vivendo, inclusive, que eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês já passaram por esta fase também. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso, tá? Então vamos falar. Não sei se você assistiu o meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu tinha falado de um rapaz que ele tinha me pedido para ter uma amizade colorida, lembra? Não vou repetir aqui, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima para você assistir este vídeo. Foi meu primeiro vídeo aqui no canal. Então, eu conheço esse homem já faz 8 anos, a nossa família toda já se conhece, e nós decidimos viver uma fase da amizade, só que não uma amizade colorida como ele queria naquela época. Eu falei pra ele que daquela forma não queria, porque eu não iria beijá-lo pra não ter nenhum compromisso com ele. Este vídeo vai ser sobre fase da amizade. Esse período antes de namorar, antes de decidir ter um compromisso sério com uma pessoa. Então nós decidimos conversar, sair para tomar café, para ir à missa. Como a gente já se conhece, a minha mãe já conhece a mãe dele, todo mundo já se conhece, se torna mais leve o processo. Eu não sei como seria se fosse um homem que eu não conhecesse a família toda. Mas talvez seria um processo normal de quando você vai conhecer alguma pessoa para conversar. Nós decidimos ter esta fase da amizade sem ter contato físico, sem se beijar, apenas conversando, se conhecendo. E você precisa entender os teus princípios para não ultrapassar os teus limites. Eu acho que isso é bem importante. Quando você entende os teus princípios, você se sente mais em paz. A gente decidiu viver esta fase da amizade após esse reencontro no retiro. Mas o que me fez tomar essa decisão, mesmo depois do que tinha acontecido, foi porque ele tinha aceitado da forma que não violasse os meus princípios e, e que como eu tinha orado para Deus para me trazer alguma, não era um sinal, mas que trouxesse uma confirmação, que eu soubesse, sentisse no coração que era ele que tá me falando assim, vai, dá uma chance. E no retiro, uma mulher que eu não conheço e que ela me conheceu por causa dos meus livros, então ela já tinha lido o meu livro, e lá eu falo um pouco sobre isso do tempo de espera. Este livro, eu conto bastante coisas que eu nunca contei na internet, então neste livro ela soube um pouco desta minha história. E ela veio falar para mim através de uma amiga em comum que também estava no retiro, falando: "Carol, este homem te ama, o jeito que ele te olha, você precisa conhecer ele". E eu olhei para ela assim: "Tá, mas você conhece ele? A minha mãe comentou algo para ti?" Porque eu converso com minha mãe sobre essas coisas, né. E eu perguntei se minha mãe tinha comentado pra ela, porque foi muito estranho, assim, do nada ela veio falar pra mim exatamente sobre ele, eu senti a convicção que eu tinha pedido pra Deus. É como se eu tivesse a certeza que Deus estava me falando assim: "Dá uma chance pra ele". E ele veio falar comigo depois no final do retiro, falando que a gente poderia voltar a conversar, a se ver, e eu falei: "Sim, nós podemos marcar um café", eu falei assim: "Vamos juntos nós 3 aqui, nós 4", eu estava colocando outras pessoas no meio junto ali, né. E aí depois de alguns dias ele entrou em contato comigo novamente, a gente voltou a conversar. E fomos na missa algumas vezes. O que eu quero compartilhar com você? A questão está sendo até que ponto nós precisamos aceitar esta fase da amizade, no sentido de não não ser não parecer que é ele que está demorando demais para tomar uma decisão de assumir um compromisso,
né, de querer ter os benefícios da tua presença, porque de uma forma ou de outra eu estou dando uma certa atenção para ele, tanto emocional quanto presencialmente, porque eu estou saindo com ele. Eu decidi, eu escolhi ele para conhecer, então eu não conheço outras pessoas enquanto eu estou conhecendo uma pessoa. Ele está tendo, de certa forma, uma exclusividade. E isso me incomoda a certo ponto de parecer que eu estou dando os benefícios de que seria uma namorada, né, o que eu estou oferecendo para ele são os benefícios de uma namorada. Então a minha presença, a minha atenção, a minha, intimidade emocional, porque a gente conversa sobre emoções, sobre inseguranças, essas coisas todas, nós conversamos, e isso gerou uma confusão dentro da minha mente, porque parece que eu estou violando os meus princípios fazendo dessa forma, sabe. Nós nos vemos algumas vezes, a gente já se conhece há 8 anos, a gente voltou a se ver e conversar já faz uns 2 meses, 3 meses, e a gente se fala praticamente por mensagem quase todos os dias, mas é uma amizade, não tem conversas com segundas intenções, são conversas que a gente busca entender e compreender o outro para ver se a gente quer realmente seguir adiante em um namoro. E aí me veio a questão que eu quero perguntar para vocês: até que ponto vocês aceitariam esta fase da amizade? Porque eu nunca vi ninguém falando sobre fase da amizade na internet. E e eu acho que todos deveriam passar por esta fase da amizade antes de ter um namoro. Só que até que ponto nós precisamos ir? Até que ponto nós podemos aceitar? Você tem claro teus limites. O que foi falado na fase da amizade, que não tem beijo, não tem contato físico, não tem essa prioridade de você contar tudo para a pessoa como se fosse um marido ou um namorado, não tem o porquê você contar. Mas eu acredito que nesta fase é onde você entende se a pessoa ela te respeita, se ela respeita os teus limites, se ela está alinhado com você, com o teu propósito. Então, por exemplo, eu quero um namoro com castidade. Eu acredito que o namoro até pode ter abraços, pode ter beijo, mas não ter o ato em si da relação sexual, porque eu quero viver a castidade. E como nós já estamos alinhados com isso, ok, se ele não estivesse alinhado, eu já nem continuaria mais essa fase da amizade, tá? Então nós precisamos entender os nossos limites para ver isso. E o mais legal desta fase da amizade é que você começa a compreender as tuas feridas, você começa a compreender se você realmente tem paciência, porque se você não tem essa paciência, você quer logo um relacionamento sério, se você quer logo casar, e é um sinal vermelho, que se as coisas acontecerem muito rápido, você precisa entender se a família dele gosta de você, se a tua família se dá bem com a família dele ou com ele, porque é muito ruim você iniciar um relacionamento se os teus pais não gostam da pessoa. Eu namorei um rapaz, muitos anos atrás, uns 10 anos eu acho. Eu namorei um rapaz que meus pais não gostavam. E e eu não consegui seguir adiante, porque era muito ruim essa sensação de ter os pais não gostando. E no fundo, eu acho que os pais eles sentem, eles têm uma intuição se a pessoa ela é boa para você ou não. É claro que tudo tem uma forma de analisar, não dá para generalizar, tá. Mas de forma geral, a gente pode dizer que a mãe, principalmente, ela sente, porque nós nascemos de dentro da nossa própria mãe, então ela vai sentir mais, ela vai ter um coração mais sensível à nossa vida, sabe. Então a gente precisa honrá-los e respeitá-los, ouvir a opinião deles e decidir se você quer continuar da tua opinião ou na opinião dos pais, por exemplo, se eles não gostarem, né. Mas eu não consegui, então é uma coisa que eu vejo que eu preciso ter este alinhamento junto com minha família também.
e emocionalmente, para ver se ele está disposto também, se ele é presente na minha vida, se ele realmente se preocupa comigo, se ele está emocionalmente preocupado, com as minhas emoções, se existe esta sincronia de um querer agradar o outro, de um querer ser melhor, de buscar melhorar. Vou te dar um exemplo. Teve uma situação que aconteceu com ele, que eu pedi para ele não mudar, né? Obviamente, porque a gente não pode pedir para o outro mudar. Mas eu senti que a minha ferida de insegurança estava à flor da pele. E eu nunca mais tinha sentido aquilo. E aquilo estava me machucando, me incomodando. E eu contei para ele, eu fui vulnerável a ele. O que que é isso? Isso é intimidade emocional, de você ser vulnerável, contar aquilo que tem dentro de você. E eu contei essa minha, esses meus sentimentos que eu estava sentindo, e o mais bonito que eu achei é que ele buscou uma forma de como ele poderia melhorar. E isso é muito maduro da parte do outro, de você buscar esta, como que você pode ser melhor, como que você pode fazer melhor para o bem do outro, sabe? E isso eu achei muito legal, porque se fosse uma pessoa imatura, ia estar falando, ia zoar de você, ia falar que isso não faz sentido, que isso é besteira, ia fugir da conversa, sabe? Situações de pessoas imaturas. E pelo contrário, ele soube conversar, ele soube buscar algo para tentar realmente melhorar. Isso fez com que eu quisesse continuar conhecendo ele. Então, só que esta questão de saber até quando vai uma fase de amizade é o que me faz questionar, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso na internet, e aí eu compartilho aqui com você, como se fosse com uma amiga, porque nós precisamos ouvir também opiniões das outras pessoas. É claro que vamos ouvir as opiniões de pessoas que seguem os mesmos princípios que os meus, né? E principalmente a Bíblia. Então eu leio muito a Bíblia para tentar compreender isso. Só que é normal do ser humano, às vezes, fazer perguntas, ficar com dúvidas, se questionar. Então esse momento meu foi um momento de questionamento. E aí, como vocês são meus amigos aqui, eu decidi compartilhar com vocês, que eu não compartilhei com ninguém, e eu confio muito em você, que você também pode compartilhar algo que vá agregar não só a mim, mas também aos outros que vão ler os seus comentários. Eu acredito que este canal é uma forma de todos crescerem, todos se tornarem mais maduros nas suas próprias emoções, porque se formos pensar, é isso, né? Nós precisamos entender as nossas emoções, gerenciar as emoções para saber lidar com o outro, porque senão não tem como crescer. Principalmente para você que está acostumado a ser solteiro e não precisa compartilhar sua vida com outra pessoa. Você está colocando outra pessoa na sua vida agora, sabe? Mas aí você precisa saber o seu papel. Qual é o seu papel agora? No meu caso, eu estou tendo o papel como amiga dele, então eu não posso passar o meu limite de amiga. Embora já esteja passando um pouco, porque eu não trato meus amigos como eu estou tratando ele, no sentido de ficar conversando com ele mais vezes, tomando café, indo na missa. As pessoas até acham que a gente é namorado, embora a gente não demonstre fisicamente nada. É algo que começou a me preocupar, porque isso para mim já está passando. Decidi me posicionar, falar isso para ele, e vamos ver o que vai acontecer, né? Se vocês quiserem saber a continuação dessa história, eu posso ir continuando para vocês aqui. Para resumir, eu acredito que nós precisamos entender qual é o nosso papel. Para isso, nós precisamos entender qual fase nós estamos. No meu caso, eu estou na fase de amizade. Nós precisamos sempre pedir para Deus e o Espírito Santo nos proteger, nos dar sabedoria, discernimento, entendimento para saber escolher. Porque às vezes pode ser que não é o problema
com a atitude dele, mas sim com a nossa ferida, que a gente olha para as coisas do nosso passado, das experiências passadas e achamos que vai acontecer a mesma coisa. Então, uma ferida de insegurança, uma ferida de rejeição vai te gerar insegurança e medo de que ele possa te deixar, que ele possa te trocar por outra, que ele possa te rejeitar. Então, às vezes você pode estar vendo com o seu óculos desta ferida da rejeição, ao invés da situação em si. Se você gostou deste vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você já viveu alguma fase da amizade, se você quer saber o que eu estou fazendo no meu tempo de espera, porque independente que eu esteja nessa fase da amizade, eu continuo vivendo a minha vida. Eu continuo tendo os meus hobbies, as minhas rotinas, os meus hábitos saudáveis que eu faço todos os dias. Se você quer saber um pouco mais sobre o que eu faço no tempo de espera, vou também deixar aqui um vídeo para, ou aqui, você assistir este vídeo. Eu conto tudo em detalhes lá. E deixa aqui nos comentários qual é o tema, o próximo vídeo que você quer que eu grave aqui no canal. Sobre qual assunto você quer conversar, você quer saber mais? Deixa aqui nos comentários. Um beijo da Carol e até o próximo vídeo.